Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos trabalhar a aula 10 da apostila 3. E nessa apostila, nós vamos tratar hoje de dois filósofos. O Francis Bacon e o René Descartes. Esses dois filósofos aqui, eles vão ter olhares diferentes sobre um mesmo tema, tá? Que tema é esse? O conhecimento. O Francis Bacon é um filósofo que vai representar uma corrente denominada empirismo. O que é o empirismo? São aqueles que afirmam que o conhecimento ele é construído por meio da experiência sensível, ou seja, aquela experiência que nós vamos ter pelos sentidos. Enquanto o Descartes ele é um representante dos racionalistas, né? Aqueles que afirmam que o nosso conhecimento ele vai ser construído por meio da razão. Ela vai iniciar trabalhando o Francis Bacon, e o Francis Bacon ele parte de um princípio afirmando que saber é poder. Poder do homem de dominar a natureza. Para o Bacon, o conhecimento, se ele não for prático, ele não vai ter finalidade alguma, né? O Bacon ele não trabalha com uma ideia do conhecimento em si, ou seja, o conhecimento ele tem que ter uma praticidade. E ele é um defensor do método indutivo. O que é o método indutivo? Aquele que você é induzido a acreditar que um determinado conhecimento é verdadeiro porque ele é lhe mostrado. Geralmente o método indutivo parte de uma experimentação, de uma experiência. E ele é um crítico dos filósofos gregos, em especial do Aristóteles e da sua lógica, né, do silogismo aristotélico. Por quê? Porque para o Bacon ele não compactua com a ideia de um conhecimento dedutivo. O dedutivo ele parte muito de uma ideia, né? Eu posso dar o exemplo que Platão deduziu que existiam dois mundos, um mundo sensível e um mundo que ele denominava inteligível. Claro que de algumas deduções é possível você chegar a um determinado conhecimento, mas o que o Francis Bacon defendia é o método indutivo, o método experimental. E o grande ponto que ele vai trabalhar em relação ao método indutivo é que para você chegar a ele, para você conseguir chegar a um conhecimento, antes você vai ter que fazer um exercício intelectual de depuração dos ídolos, de tirar os ídolos do seu intelecto. E o que são ídolos, né? Essa é uma teoria aí extremamente relevante dentro da perspectiva baconiana, né? Então, ídolos são preconceitos, falsas noções, tudo aquilo que vai atrapalhar o seu intelecto no processo de construção do conhecimento. Sendo que são 4 os ídolos. O ídolo da tribo, ídolo da caverna, ídolo do foro ou do mercado e os ídolos do teatro. O ídolo da tribo seriam aqueles preconceitos, aquelas falsas noções que são criadas dentro de um grupo e que você acaba tomando aqueles preconceitos, aquelas ideias como verdadeiras, e muitas vezes elas acabam te afastando do conhecimento. Então seria um preconceito que é disseminado coletivamente, que você toma como uma forma de conhecimento seguro, e isso acaba desviando você do conhecimento. Já os ídolos da caverna são aqueles que você cria de uma forma individual, né? Caverna, nós podemos fazer uma alusão até mesmo ao mito da caverna, que não é o caso do Bacon, mas a caverna é aquilo que limita, aquilo que você cria e que vai te tornar prisioneiro de algo, uma ideia, um pensamento, um próprio preconceito. Então, retomando mais uma vez, ídolos são os elementos que vão atrapalhar o indivíduo na busca pelo conhecimento. O ídolo do foro ou do mercado, eles estão relacionados aos preconceitos, à distorção do discurso.
quando o discurso, quando as palavras são utilizadas de uma maneira a te encaminhar para um caminho para um caminho que não vai te levar à verdade. Eu vou dar um exemplo. Palavras como sorte, destino, ocasião, acabam ganhando um valor além daquilo que elas são, que são simplesmente palavras, né? Então, eu não consegui isso porque eu não tive sorte. Mas o que é a sorte além de uma palavra? É esse o questionamento que o Francis Bacon faz, né? O destino não quis que eu fosse feliz. O que é o destino além de uma palavra? Então, a palavra, ela vai ganhar uma espécie de força que vai além do seu mero significado. Esse seria os ídolos do foro ou do mercado. Então, o foro está relacionado ao discurso. Então, o discurso muitas vezes é utilizado como algo que vai desviar o indivíduo do caminho da verdade, do caminho do conhecimento. E os ídolos do teatro estão relacionados a algumas teorias filosóficas que, para o Francis Bacon, muitas vezes mais enganam do que conduzem o indivíduo à verdade. Então, teatro, porque elas representam uma verdade, mas que na realidade não é uma verdade, né? O teatro, geralmente, é uma encenação. Então, ele remete críticas a teorias filosóficas e teorias teológicas. Então, esses são os 4 pontos, né? Os ídolos da tribo, da caverna, do foro ou do mercado e os ídolos do teatro, né? Então, são elementos, preconceitos, falsas noções que impedem o indivíduo de alcançar o conhecimento. Já o René Descartes, como eu falei para vocês no início, ele é um racionalista. Então, o caminho que o René Descartes vai fazer é o caminho de valorizar a razão e valorizar vários elementos abstratos que são descartados pelos empiristas. Então, o Descartes ele parte, nas suas meditações, de uma reflexão no qual ele tem como objetivo chegar a um conhecimento que ele considere seguro, um conhecimento indubitável. E ele vai fazer uma espécie de suspensão do conhecimento e fazer uma análise de tudo aquilo que ele considerava verdadeiro até então. Seria como fazer uma revisão daquilo que nós considerávamos como verdade. Para isso, ele tem como partida a dúvida metódica. Ele não é um cético, mas ele vai tomar a dúvida como um método. E a partir daí ele vai desenvolver um método que vai estar descrito ali na apostila. Mas lembre-se, o grande ponto de partida dele é a dúvida metódica. Ele vai duvidar de tudo, dos sentidos, dos sonhos. Ele vai duvidar até mesmo de Deus. Não da sua existência, mas da possibilidade de que Deus nos manipulasse, né? Então, a dúvida é o ponto de partida. E aí ele vai desenvolver um método, né? Um método que ele toma como exemplo a matemática como algo indubitável. Então, como que seria esse método? Primeiro, não tomar nada como verdade se não se apresentasse de uma maneira clara ao seu espírito, ou seja, à sua razão. Dividir esse problema que lhe é posto em quantas partes forem necessárias. E, posteriormente, tentar resolver esse problema que foi dividido em partes, começando do mais simples para o mais complexo, do mais fácil para o mais difícil. E o 4º ponto seria fazer revisões acerca de tudo aquilo que foi visto para verificar se você, nesse processo, acabou não deixando nada sem verificação. Então,
Esse é o método cartesiano. E o nosso sistema educacional, ele segue uma linha cartesiana, né? Você começa do mais simples para o mais difícil, né? É dividido em séries, né? É dividido em níveis de educação. Então isso é cartesiano. Dessa maneira, duvidando e criando um método para chegar a um conhecimento seguro, o Descartes ele vai obter a sua primeira verdade, né? A verdade indubitável, que está relacionado à existência. Mas a existência não do ser físico, né? Não do ser material, do ser pensante. Por quê? Porque quando eu estou duvidando de algo, eu estou pensando. Então, o fato de eu pensar é algo que é uma prova que não há como eu refutar, né, nesse momento. Será que eu existo? Eu posso duvidar da minha existência, mas o fato de eu estar duvidando significa que eu estou pensando. E se eu estou pensando, significa que eu existo, né? Então nós chegamos naquela grande máxima do Descartes, né? O cogito ergo sum, ou seja, eu penso, logo existo. A existência de um ser pensante, de um ser racional, isso é uma verdade indubitável. Por mais que eu queira colocar isso em dúvida, não é possível duvidar da minha existência. Por quê? Porque o meu pensamento, né, é prova disso. Então essa é a grande verdade que o Descartes coloca. Outro ponto que é importante na análise do Descartes é que, ao contrário dos empiristas, ele afirma que existem ideias inatas. E o que são ideias inatas? São aquelas ideias que nascem com o indivíduo. Aquelas ideias que, desde que eu existo, elas já estão em mim. Uma dessas ideias, por exemplo, é a ideia de Deus, né? Uma das mais simbólicas. Descartes coloca que Deus, ao nos criar, fez como os grandes artistas, né? Que fazem o quê? Assinam a sua obra. Então, qual que é a assinatura que Deus vai colocar na sua obra, que somos nós seres humanos? A ideia da sua existência. Então isso já vai nascer conosco. Então Descartes compactua que existem ideias inatas, né? Por exemplo, a ideia de extensão é algo que para ele já nasce conosco. A ideia de dimensão é uma ideia inata, né? Independe da experiência. E vale lembrar que, para o Descartes, a experiência pode nos conduzir ao erro. Os sentidos, eles podem nos conduzir ao erro. Então, se eu olhar para o céu e avistar um avião, ele vai se apresentar de uma dimensão. Mas, na realidade, ele tem um outro tamanho. Então, isso é um exemplo muito simples, né, de como que os sentidos podem nos enganar. Então, o Descartes diz que eu tenho que desconfiar daquilo que já me enganou. Ele também faz um questionamento em relação aos sonhos, né? O que garante que nesse momento que eu estou aqui falando com vocês, eu não esteja sonhando? E que isso não passe de um sonho? Por quê? Descartes coloca que muitas vezes os nossos sonhos, as sensações que nós temos neles são tão reais do que quando nós estamos acordados. Então ele faz esse questionamento. Será que eu estou dormindo ou será que eu estou acordado? Essa é uma das possibilidades. E também o questionamento em relação a Deus, mas não a sua existência, mas a possibilidade deles nos manipular, né? De Deus nos manipular. Ele vai colocar a seguinte possibilidade: o que garante que Deus não faz com que eu pense que 2 mais 3 é 5, mas na realidade não é? Na realidade, ele está fazendo com que eu tenha um conhecimento errado. Isso é uma possibilidade que depois ele vai desconstruir isso, tá? Se tem uma das verdades indubitáveis que o Descartes coloca também nesse texto, está relacionado à existência de Deus. Tanto que nas meditações metafísicas, que são 5, antes de iniciar, ele faz uma justificativa à igreja, trabalhando essa ideia do porquê das meditações e que elas servem sim para solidificar essa ideia da existência de Deus. Então, na primeira meditação e na segunda meditação, o Descartes coloca algumas possibilidades de Deus nos manipular, de Deus poder ser um gênio maligno e enganador.
mas não da sua existência. Então, o Descartes ele trabalha todo esse desenho aí, começando por uma dúvida, né, que ele utiliza como um método, para chegar às verdades indubitáveis, e a primeira grande verdade que ele chega é a da existência do ser pensante, ou seja, eu posso duvidar de tudo, mas o fato de eu duvidar é uma prova de que eu estou pensando, e se eu penso, eu existo. Beleza, galera? Próxima aula nós retomamos. Um abraço a todos. Tchau, tchau.